Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 15 de dezembro de 2019, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 7 horas e 3 minutos, muito bem. Esse é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Bom, já vou aqui direto ao assunto. Teve um inscrito, ele pediu para não identificar, então eu só vou colocar aqui, vocês estão vendo aí a pergunta dele. No meu vídeo Abaixo a Imposição Religiosa, o Natal, Porta dos Fundos, eu deixei um comentário fixado, que é aquele comentário que eu indico os canais, eu boto minha página no Facebook, aquela coisa toda, meu perfil do Twitter e os canais que eu indico. O que acontece? Ele escreveu assim, Fábio, por que os protestantes rejeitam serem considerados religiosos? Foi a pergunta dele. Eu gostaria de poder entender esse pensamento dos que se proclamam desigrejados, que só seguem Jesus, mas não seguem religião. Que estranho, pode fazer um vídeo respondendo ao meu comentário sem me mencionar? E eu sou tímido, não gosto de aparecer. Fico com medo e inseguro. Obrigado pelo vídeo, cliquei no gostei já também. Tchau amigo, até a próxima oportunidade. Aí eu disse que poderia gravar sim, posso gravar sem problemas. Bom, como ele pediu para não se identificar, não vou mencionar a pessoa, só está aqui o comentário. Vocês podem ver que eu cobri o nome dele, até a figura que ele usa. Mas vamos lá, gente. Vamos à pergunta do nosso amigo. Ele disse o seguinte, ele perguntou: por que os protestantes rejeitam serem considerados religiosos? Eu gostaria de poder entender esse pensamento dos que se proclamam desigrejados. Bom, esse pensamento, meu amigo, eu posso falar isso porque posso responder essa pergunta porque eu vivi no meio cristão, no meio evangélico, durante 17 anos. 17 anos, não foram 17 dias, não foram 17 horas, nem 17 meses, não, 17 anos. E é o seguinte, não é só nos chamados desigrejados que esse pensamento ele está presente, não. Esse pensamento está presente em quase todo o povo religioso evangélico, tá? Lógico que os chamados desigrejados, aqueles que não estão em nenhuma denominação, aqueles que se reúnem agora só pela internet, aqueles que só se reúnem em casas, aqueles que acham que não precisa frequentar templos, eles também têm esse pensamento, só que neles eles têm o mais orgulho, eles são mais presunçosos, mas todos eles acreditam que não são religiosos. Por quê? Eu vou te perguntar por que esse pensamento está presente. Porque colocado na cabeça do... Eu digo crente, no caso eu estou falando agora do protestante, do evangélico. Porque colocado na cabeça dele, assim que ele chega à religião, o que acontece com ele? Dizem para ele que Jesus não é religião. Você pode ver que quando alguém vai te evangelizar, eu chamo de evangelizar, e nós falamos assim, cara, eu não quero saber de religião. Aí vem o imbecilóide, que é a mistura de imbecil com mongoloide. O imbecilóide fala assim: não, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Porque eles pensam o seguinte, que Jesus é o Senhor absoluto e que as religiões são um desvio do caminho. É isso que eles pensam, por isso que eles não gostam de ser considerados como religiosos. Então o que acontece? Eles se pensam que são os certos, que Jesus é o verdadeiro caminho para eles, porque está na Bíblia deles que Jesus é o caminho. Se estivesse na Bíblia para eles comer esterco, eles iam comer, sabe? Eles obedecem um livro sem questionar, né? O que acontece? Todos acreditam que Jesus é o caminho e que os outros credos religiosos são o quê? São religiões, e que religião é o quê? É o afastamento de Deus, e que o único caminho seria Jesus. Então, por que eles pensam, não gostam de serem confundidos com religiosos? Porque eles pensam que seguem ao Senhor do Universo, que se encarnou no Filho, o Pai que se encarnou no Filho, que engravidou a filha dele, que depois deu origem a ele mesmo, e aí ele torna-se o quê? Filho do Pai, e o Pai é o próprio filho dele mesmo, e filho da filha dele, e pai da filha dele. É uma maluquice, né? Pois é. Só que eles esquecem o seguinte, que Jesus não é nenhum senhor coisa nenhuma. Jesus, assim como Buda, assim como Quetzalcoatl, assim como Horus, assim como
Vishnu, assim como Shiva, assim como qualquer divindade religiosa, Jesus, ele é fruto da religião. Anjos são frutos da religião. Não é só no cristianismo que você vê a presença de anjos. Mas o cristianismo acha que é o quê? Ele acha que é o detentor da verdade. Claro que o anjo não é uma divindade. São seres, lógico, seres assim, que eu estou dizendo que, segundo eles creem, não estou falando que eles existam, tá? Não é isso não. Só que eles acreditam em anjos, são figuras do quê? Da religião. Simples assim. Espíritos é fruto da religião. Então, eles gostam. Por que eles rejeitam serem considerados religiosos? Porque eles são orgulhosos, porque eles são prepotentes. Eles acham que é aquela coisa, aquela arrogância do cara se achar o certo, aquela intolerância, aquele radicalismo do cara achar, não, eu sou o certo, por isso que eu não sou religioso, eu sou o seguidor da verdade. Não é só nos desigrejados que tem isso. Naqueles que estão dentro das denominações evangélicas, eles também gostam de falar isso. Eu já ouvi um monte de gente falando isso. Tem pessoal da igreja da desgraça também, que o pessoal chama de igreja da graça, que eles adoram falar que não são religiosos. Eles são religiosos, eles estão num templo evangélico. Templo evangélico é um templo religioso. A religião evangélica, ela é uma religião. Então não adianta dizer que não é religioso. Eles são religiosos. E eu falo, quando o cara vem com esse argumento de que não segue religião, ele só segue a Jesus, eu tenho um vídeo explicando que isso é impossível. Eles estão não apenas sendo religiosos, mas eles estão sendo religiosos. Porque essa é a pior afirmação que alguém pode fazer, dizer que segue Jesus, mas não segue religião. Logo, se Jesus é o quê? Fruto da religião. Jesus não é fruto da pedagogia. Jesus não é fruto da engenharia. Jesus não é nada disso. Ele é fruto de quê? Da religião. Aí eles dizem que esse Jesus seria Messias. Messias é um conceito judaico, é um conceito do judaísmo. Tá? Eu até falo sobre o conceito de Mashiach, quem quiser saber sobre isso. Alguém diz assim, por exemplo, se você perguntar para um judeu, ele vai falar assim, eu estou esperando o Messias vir, mas eu não sou religioso. Mentira, porque o conceito de Mashiach, embora seja uma pessoa que irá reinar, uma pessoa que irá reinar mesmo de verdade, ele veio do que? Da religião, porque o Mashiach prometido é o que? É alguém enviado pela divindade deles. Então, se eles dizem que esperam o Mashiach, mas não são religiosos, eles estão mentindo, porque o livro que eles chamam de sagrado diz isso. No caso dos judeus, eles só aceitam a Tanar. Tanar é o que nós conhecemos, ou melhor, o que os ocidentais, a maioria dos ocidentais conhece como Antigo Testamento. Então, gente, o desigrejado, ele saiu de uma ilusão para outra, tá? Ele diz assim, agora eu não sigo mais religião, por quê? Porque ele acredita o seguinte, que ele continua acreditando que Jesus é o único caminho, ele continua acreditando que não é religioso, mas ele pensa assim, agora eu saí da religião porque eu saí da denominação. A denominação era a religião, e agora eu só sigo a Jesus. Não, ele segue um pensamento. Porque Jesus não se apresenta, Jesus não existe, Jesus é apenas uma ideia na cabeça da pessoa. Tá? Tanto é que o que ele diz que iria fazer, os sinais seguiriam os que creem, diz que aqueles que crescem nele fariam obras maiores, mas ninguém faz. Eles vêm com blá blá blá, com mimimi, com pataquada, mas pega um aleijado, chega diante dele e fala, olha, faz esse cara levantar agora no nome do teu zumbi judeu aí, no nome do teu filhote de pombo, que vocês chamam de Jesus. Ele vai fazer? Não vai, porque é impossível. Porque esses caras não estão nos hospitais. Está cheio de ver que orou para uma pessoa, a pessoa ficou boa, ela estava em tratamento em um sírio-libanês. É muito fácil você atribuir esta obra que é humana, que são os médicos que viveram, a Deus, porque o cara está em um hospital de ponta. Lógico. Agora, vai fazer isso lá no SUS para ver? Não vai. Uma pessoa que está em câncer terminal, ninguém cura, né? Então, eles
Eles acham que estão seguindo algum Messias, algum Jesus, mas não estão seguindo nada. Estão seguindo a cabeça deles e eles continuam sendo religiosos. Mas eu digo uma coisa, eles não querem ser considerados como religiosos, embora são, porque eles são orgulhosos, porque eles desprezam as outras religiões, eles querem se colocar acima. É aquele pensamento. O pensamento do ateu, qual que é o pensamento do ateu? O pensamento do ateu é o quê? Que as pessoas sejam livres, que aqueles que acreditam, que eles possam exercer sua fé sem perturbar ninguém, sem impor a sua fé aos outros. O cristão não, principalmente o evangélico, ele não quer isso. O evangélico, ele quer que todo mundo vire evangélico, porque ele acha que a religião dele, que eles chamam de fé, a religião deles, ele acha que é a única certa. E assim eu respondo a vocês. O evangélico, os protestantes, no caso, rejeitam serem considerados religiosos porque eles são orgulhosos, porque os caras são equivocados. Eles acham que o fruto da religião, que é Jesus, que eles chamam de Jesus, eles acham que aquele ali é o Senhor do universo que se encarnou no Filho e depois deu a vida por eles, e que eles são os únicos santos que vão salvar todo mundo e que tem que impor esta droga chamada cristianismo e protestantismo. Não é só nos desigrejados, são em quase todos os evangélicos, eles têm esse pensamento, tá? Porque eles pensam que são os únicos certos. E esse é o problema, porque quando o cara pensa que é o único certo, ele começa a achar que ele pode impor. Ele começa a achar que aquele que não crê vai pro inferno. E uma vez que o inferno é condenação, então ele pode chegar e ferir a pessoa, pode bater, pode agredir. E esse é o problema desse tipo de pensamento, tá? Então, eu acho que eu respondi aí, né? Eu acho que eu fui claro. Se não fui, eu faço um outro vídeo e tento explicar melhor, tá bom? Então, gente, deixe sua pergunta, assim que eu puder responder, eu falo com vocês, eu respondo aqui. E se você quiser falar, pode colocar meu nome, pode colocar minha imagem, não tem problema, eu coloco, tá bom? Teve uma moça que falou, não, pode colocar, eu coloquei aqui. Mas se você quiser fazer só a sua pergunta, faz por aqui, eu vou responder assim que eu puder. E se eu souber também. Se você quer mandar por e-mail, pelo WhatsApp, não importa, tá? Se for algo assim que eu souber fazer, se eu souber responder e for algo relevante que eu possa esclarecer mais as pessoas, porque essa aqui é a dúvida de muita gente, eu estarei fazendo, tá bom? Então, grande abraço a todos, sucesso e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima, tchau, tchau. Religião é a prática de treinar o seu cérebro a ignorar a razão, a lógica e as evidências para acreditar em contos de fadas baseados apenas na fé. E ainda se sentir orgulhoso, ao invés de envergonhado.